A gente vai iniciar o nosso terceiro módulo, e esse módulo ele vai tratar basicamente aí sobre o gerenciamento de contas de usuário e também do gerenciamento de contas de serviço, tá? Ah, Basicamente aqui quando a gente fala de contas de usuário, tá? Da parte de gerenciamento de conta de usuário, a gente vai falar aqui especificamente sobre a questão de políticas de senha, de políticas ah, de segurança, né, em relação a como criar uma estratégia, né, onde você pode atribuir senhas para os usuários administrativos, para os usuários que de repente não precisem de uma complexidade de senha, enfim. O que a gente vai tratar basicamente é algo mais voltado mesmo para essa questão de conta de usuário hoje, também conta de serviço gerenciado, ok? É, então a gente vai direto, né, tratar dessa questão aí do que são essas políticas e tudo mais, tá? Então só para a gente passar aqui rápido sobre o que esse módulo vai tratar, partindo aqui para a nossa visão geral do módulo, eu vou falar com vocês hoje sobre a configuração de política de senha e a gente vai falar sobre configuração de bloqueio de conta de usuário e também vai falar sobre a configuração de conta de serviço gerenciada, ok? Bom, falando sobre a questão de configuração de política de senha e de bloqueio de conta de usuário. É, o que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa entender quais são as configurações para poder definir os requisitos de senha e também entender o que a gente precisa configurar para que você não tenha problemas com questão de senha dentro do teu ambiente, né? Então, quando a gente fala de requisito de senha, a gente está falando aí de algumas ideias básicas, como histórico de senha, o tempo de duração mínimo e máximo da senha, a quantidade de caracteres que você define para a senha, a questão da complexidade e falando sobre bloqueio de conta, especificamente sobre duração e limite desse bloqueio de conta. Aqui, a melhor forma da gente entender tudo isso é ir direto para a prática, tá? Então, essas políticas de conta, elas vão definir essas configurações padrão, né, para segurança relacionada a esses objetos de usuário, tá? E no próprio ADDS, essas políticas de conta, elas são separadas em grupos de política de senha e de bloqueio de senha, tá? Então, lá no GPMC, a gente vai tratar essas configurações de política e você vai entender que, mesmo que a gente defina essas configurações por política, as configurações, elas basicamente são tratadas só dentro de um GPO, tá? Que é o GPO Default Domain Policy. Então eu vou pegar aqui o nosso laboratório. O nosso laboratório está composto, nossa configuração basicona, que é o server 1 como controlador de domínio, né, do domínio class 365.local, e eu tenho os demais servidores, né, o server 2, 3 e 4, eles estão sendo utilizados aqui como clientes do domínio. Bem, como eu falei para vocês, a gente vai abrir aqui diretamente o nosso GPMC, que é o gerenciamento de política de grupo. E dentro do GPMC, a gente vai já abrir aqui a política Default Domain Policy. Vamos editar. E aqui dentro de políticas, configurações do Windows, configurações de segurança, e aí você tem aqui o que nós chamamos de políticas de conta. Bem, dando um passo atrás, antes de você entender que você pode fazer isso através das políticas do domínio, existe também uma forma de você fazer a configuração da política de senha localmente, tá?
cada computador, né, cada servidor, enfim, cada computador, eles têm um conjunto de políticas de segurança locais, tá? Esse console, né, com que a gente consegue fazer essa configuração localmente é um console chamado secpol, tá? Então, se você abrir aqui um console chamado secpol.msc, você vai perceber que existe um console de configurações locais, onde você tem também aqui as políticas de conta. Tá? E as políticas de conta você vai perceber que são também voltadas aqui para a política de senha, para a política de bloqueio de conta e política Kerberos. Quando que eu devo usar o secpol e quando que eu devo utilizar o GPO? O secpol é uma política local, ou seja, cada computador tem a sua. E como a gente sabe, durante o processo de aplicação dos GPOs, né, dos GPOs que são estabelecidos lá pelo domínio, um GPO de domínio ele prevalece, né, sobre um GPO local. Tá? Então, quando que eu vou utilizar essa política de segurança local? Eu tenho uma boa prática de fazer essa configuração de política de senha por aqui antes do computador entrar no domínio. Tá? Então, às vezes, você precisa provisionar um determinado computador, seja ele cliente ou seja ele servidor, e para que você reforce a segurança de senha enquanto esse cara não está no domínio, eu sempre tenho o hábito, né, de fazer a configuração aqui da secpol. Tá? Mas, como eu disse, é algo que eu considero como boa prática. Porque às vezes você faz o provisionamento de algumas máquinas e essas máquinas ainda não estão no domínio para poder receber as configurações de senha do domínio, através do GPO. Então, pelo menos, o histórico de senha vai estar validado, eu vou colocar uma senha ali complexa, enfim, eu vou ter uma proteção mínima das contas locais, né, das senhas e das senhas desse computador que ainda não fez parte do domínio, ok? Enfim, aí a gente vai entender direitinho aí quais são essas políticas de conta de usuário, o que cada uma dessas políticas faz, né, e como é que a gente pode fazer para melhorar, né, esse nosso processo de distribuição de complexidade de senha. Bom, aqui acho que é bem rápido porque essas configurações elas são bem intuitivas, né? Primeiro lembrete, por mais que a gente saiba que a gente pode aplicar GPOs em diversos níveis, tá? Tem um GPO que eu posso aplicar no nível de site, no nível de domínio, no nível de unidade organizacional, né, por exemplo. Só vale a configuração de senha que é feita aqui na Default Domain Policy. Tá? Por que eu digo isso? Porque às vezes você pode pensar no seguinte: eu tenho uma unidade organizacional aqui do pessoal lá do almoxarifado. Só que eles usam só um sistema, eles não precisam ter uma conta extremamente complexa, uma senha extremamente complexa, porque o nível de acesso deles é mínimo, não me oferece nenhum risco à segurança. Então o cara pode pensar no seguinte: opa, já que eu aprendi que se eu fizer um GPO para o domínio, ele aplica para todo mundo, e se eu fizer um GPO para a unidade organizacional, o GPO vai ser aplicado só para aquela OU, então eu vou definir uma senha diferente através de um GPO diferente e vou vincular esse GPO diferente nessa unidade organizacional. Não vai funcionar. Tá? Então mantenham isso em mente. Política de conta só funciona quando é configurada na Default Domain Policy. Ok? E aí, como é que são essas políticas? Eu tenho aqui algumas políticas de conta destrinchadas em políticas de senha, políticas de bloqueio de conta e políticas do Kerberos. A gente vai falar sobre esses 3 itens aqui. A política de senha, ela não é difícil de ser interpretada, né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui, quando a gente fala que a senha deve satisfazer requisitos de complexidade, a gente diz aqui que isso é um filtro, né, de senha do Windows Server, que é habilitado por padrão, né?
e esse filtro ele exige que a senha possua algumas características para serem consideradas válidas. A primeira característica é que a senha não contenha o seu nome de exibição nem o seu nome de logon. Tá? Então, se o seu nome de exibição está lá, é o usuário, então você não pode botar a senha como usuário 123, ele não deixa. Tá? O nome do usuário mesmo fazer parte da senha, ele não deixa isso. E, em segundo lugar, eu tenho que fazer com que pelo menos 3 de 4 grupos de caracteres, né, façam parte da minha senha. Então, quais são esses grupos de caracteres? Eu tenho letras maiúsculas, né, tenho letras minúsculas, eu tenho algarismos e tenho caracteres especiais não alfanuméricos, como, por exemplo, arroba, dólar, asterisco, vírgula e por aí vai. Então, desses 4 conjuntos, eu tenho que utilizar pelo menos 3 tipos, né, de caracteres desses conjuntos. Tá? E, enfim, então você pode, dependendo das outras características, como por exemplo, eu tenho aqui o comprimento mínimo da senha, né? Se eu utilizar ABC, 123, está valendo, porque eu utilizei os caracteres alfanuméricos, utilizei um caractere não alfanumérico, que é a vírgula, e utilizei caracteres numéricos aqui, 1, 2, 3. Então você tem que fazer uma combinação de pelo menos 3 tipos dos 4 tipos existentes. Quando a gente fala da questão de aplicar históricos de senhas, né, o padrão aqui são as 24 senhas memorizadas. Significa que você não pode repetir, né, quando você tiver que trocar a senha, você não pode repetir as suas últimas 24 senhas. Tá? Significa que para você repetir uma mesma senha, você vai ter que esperar um ciclo de 24 trocas de senha para você poder repetir essa senha, usar novamente essa senha. Aqui, quando a gente fala de armazenar as senhas usando uma criptografia reversível, a gente chegou a conversar sobre isso, mas é sempre bom a gente deixar reavivar essa lembrança aqui, é que essa configuração ela é desativada por padrão e você só deve habilitar essa configuração caso exista alguma aplicação dentro do seu ambiente que não consiga, né, entender a senha criptografada. Tá? Vou dar um exemplo que até algum tempo era muito comum para quem tinha um TMG instalado, e esse TMG, o TMG era o Forefront, o Forefront TMG, ele era um firewall proxy, né, da Microsoft, ele foi descontinuado, enfim. Então, às vezes, você tinha um proxy reverso ali, que hospedava alguma aplicação, e essa aplicação, para poder autenticar junto ao Active Directory, essa autenticação era no formato que a gente chamava de digest. E essa autenticação ela exigia que você armazenasse a senha usando a criptografia reversível, porque a digest não conseguia entender a senha criptografada. Tá? Mas hoje em dia é muito difícil isso acontecer. Então a gente deixa essa configuração por padrão aqui desabilitada. O comprimento mínimo da senha, você já sabe a quantidade de caracteres que tem que ter uma senha, né? Não tem muito mistério. O legal é que pouca gente sabe que a senha ela tem um tempo, além dela ter um tempo de vida máximo, né, ela também tem um tempo de vida mínimo. Tá? O tempo de vida máximo indica aqui que a cada 42 dias você é obrigado a trocar a sua senha. Tá? E o tempo de vida mínimo é o tempo que você é obrigado a permanecer com essa senha. Então, o tempo de vida mínimo da senha é de 1 dia. Significa que se você, usuário, trocou a sua senha hoje, você tem que aguardar 24 horas para que você possa trocar a sua senha de novo. Tá? Então, não dá para você ficar trocando a sua senha 3 vezes ao dia após as refeições. Tá? Ele não vai deixar você fazer isso. É o seu tempo de vida mínimo da senha, que é de 1 dia. Essas configurações aqui, eu acredito que sejam tranquilas, né? Elas não são
complicadas de se entender. Bem, em seguida, a gente vai ver aqui a questão da política de bloqueio de conta. A política de bloqueio de conta, ela vem toda desativada por padrão, né? E a gente pode definir esses limites para bloqueio de conta, para a duração do bloqueio de conta e uma forma, né, de desbloquear essa conta. Então, esses limites de bloqueio de conta, eles estipulam aí que a conta ela se torna indisponível, né, após um certo número de falhas de tentativa de logon em um determinado intervalo de tempo. Tá? Por que isso aqui é interessante? Principalmente para ajudar a detectar e a prevenir também ataques de força bruta, né, às senhas das contas existentes. Eu já tive casos onde tinha um malware na rede que estava fazendo, né, com que as contas fossem bloqueadas, porque exatamente ela ficava tentando fazer uma combinação de senha, escolhia uma conta lá qualquer e tentava atacar essa conta tentando uma variação de senha. E quando você não tem um bloqueio de conta, né, ele vai ficar tentando, e você nunca vai saber desse ataque, a não ser que você olhe lá o log e veja uma quantidade muito grande de recusa de logon, né? Então, um indicativo, se eu estou tendo muitas contas bloqueadas, é porque provavelmente existe alguma coisa de errada aí no teu ambiente e as suas contas estão sofrendo algum tipo de ataque. Aí você tem que correr atrás disso. Bom, mas vamos entender o que são essas políticas aí. A primeira política é a duração de bloqueio de conta. Essa duração de bloqueio de conta, ela representa um número em minutos, tá? Então, quando a gente abre aqui, a gente define, né, um valor, e esse valor é a quantidade de minutos que essa conta vai permanecer bloqueada, tá? Depois desse tempo, essa conta ela vai ser desbloqueada de forma automática, tá? Aí você pode se perguntar, mas se eu não quiser que essa conta seja desbloqueada automaticamente, se eu quiser que o administrador vá lá e desbloqueie essa conta manualmente, então você tem que botar esse valor aqui como 0, tá? Só botar ele aqui como 0 que a conta não vai ser desbloqueada automaticamente. O administrador tem que ir lá e desbloquear a conta. Eu tenho aqui o limite de bloqueio de conta. Esse limite é o número de falhas de tentativa de logon que vão ocasionar o bloqueio da conta. Tá? Então, se você definir aqui, por exemplo, 3, após 3 tentativas de logon negado, né, a conta é bloqueada automaticamente. E eu tenho aqui também o zerar o contador de bloqueio de conta. Esse zerar o contador de bloqueio de conta, né, ele age diretamente em cima do limite de bloqueio de conta. Tá? Então, ele determina quantos minutos devem se passar após uma falha de logon para que o contador de falha de logon seja redefinido para 0. Na prática, isso aqui é o seguinte, ó, se você clica 2 vezes aqui para definir o valor, né, também é o valor em minutos, é o seguinte, vamos entender para que é esse cara. Você tem lá o limite de bloqueio de conta. Vamos supor que você tenha definido 3 tentativas de logon inválida. E o zerar o contador, o padrão dele aqui está 30, mas vamos supor que você tenha botado 5 minutos aqui, só para ficar mais rápido. O que vai acontecer é o seguinte, quando eu digito a senha errada uma vez, esse cara aqui começa a fazer a contagem. Tá? Se eu digito a senha errada uma segunda vez e ainda estiver dentro do intervalo que esse cara aqui definiu, ele acrescenta mais um aqui para mim. Opa, você errou 2 vezes. Se eu digitar a senha errada uma terceira vez e ainda estiver dentro do intervalo que você definiu aqui, ele conta como terceiro erro, né? E se eu bloqueei, se eu definir
3 tentativas de logon inválidas, ele vai lá e bloqueia a senha. Agora, se esse cara aqui está definido como 5 minutos, aí eu vou lá, digito a senha errada uma vez. Aí ele vem e joga aqui, opa, um logon errado. Se eu deixar passar 5 minutos, esse contador aqui do limite zera novamente. Significa que se eu, depois de 5 minutos, digitar a senha erradamente, o meu contador vai voltar para 1. Tá? Ele não vai passar para 2, porque ele foi zerado. Tá? Então, esse aqui é o parâmetro que zera o contador de bloqueio de contas, né, após um determinado intervalo de tempo, sem você errar a senha. Bem, além das políticas de conta de usuário, a gente também tem as políticas do Kerberos. Tá? E quando a gente fala de política do Kerberos, pouca gente conhece, né, ou sabe do que se trata, e é até bom que você também não altere muito essas configurações, ou melhor, é até bom que você não altere essas configurações, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que são essas configurações, o que são essas políticas do Kerberos. Essas opções de configuração que a gente tem para a política do Kerberos, elas contêm aí algumas definições para o que nós chamamos de Ticket Granting Ticket, o famoso TGT. Toda vez que você ouvir falar do TGT, é esse Ticket Granting Ticket. Tá? O que é esse cara? Bom, o protocolo Kerberos, né, a gente está na versão 5 desse protocolo, ele é, vamos dizer assim, o cara que é responsável por toda a segurança em relação à autenticação dentro do teu ambiente. Tá? Esse é o papel do protocolo Kerberos. E o protocolo Kerberos, ele garante aí, né, quando ele autentica uma determinada conta, ele garante um tempo de vida máximo, né, para os tickets dentro de uma sessão. E vamos dizer que para 99,9% dos casos, esses valores, né, que a gente encontra na configuração dessa política do Kerberos, né, já são, vamos dizer assim, suficientes, né, para a gente poder trabalhar tranquilamente. A gente não precisa fazer alteração dessas configurações. Então, só para a gente entender do que essas configurações tratam aí. Vamos voltar lá no nosso digníssimo Server 1 e abrir aqui as políticas de Kerberos. Primeiro, impor restrições ao logon do usuário. Aqui, em alguns casos, né, você vai ver que algumas literaturas até recomendam que você desabilite isso atualmente. Tá? Mas, como eu falei, é o tipo de alteração que hoje não é mais tão necessário você fazer dentro do teu ambiente. Eu vou explicar o porquê. O que é essa restrição ao logon do usuário? Cada vez que você conecta no AD, cada vez que o seu usuário é autenticado, você recebe um ticket, e esse ticket, entre outras coisas, ele diz, inclusive, quais grupos você faz parte, né? Ele cria uma associação, né, entre o objeto ou usuário e os objetos de grupo. Por isso, em determinadas situações, quando às vezes você quer dar um acesso a um determinado usuário para que ele chegue a um determinado recurso na tua rede, aí você coloca o usuário dentro de um grupo, nem sempre imediatamente esse usuário vai conseguir ter acesso. Tá? Muitas vezes é preciso que o usuário faça logoff e faça logon novamente, exatamente para ele receber para ele fazer essa releitura dos tickets de sessão dele. Tá? Então, quando ele faz essa releitura da sessão, ele simplesmente encontra lá, olha, existe uma associação aqui entre o objeto tal e o usuário tal, né, e o grupo tal, então ele já pode acessar lá determinado recurso. Bom,
Uma outra política que a gente pode tratar aqui é esse tempo de vida máximo, né, para permissão de usuário. Tá? Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tenham em relação a essas políticas, o 2012 é muito bacana, né, porque você pode clicar 2 vezes aqui e simplesmente vir e explicar, tá bom? Bom, toda vez que um usuário ele faz a autenticação, né, e recebe aquele ticket, esse ticket ele tem um tempo máximo de duração, tá? E esse tempo máximo de duração é 10 horas. Na prática significa o quê? Que se você ficou com a tua conta logada por mais de 10 horas, tá? E você tentar acessar um determinado recurso, em princípio, esse recurso é negado para você, tá? Porque o seu ticket venceu. Então existe uma conversa, né, entre o Kerberos e o processo de autenticação, que ele vai ver que o teu, que o teu recurso venceu e que o teu ticket venceu, né, que o teu tempo venceu, e ele vai renovar esse ticket para você por mais 10 horas. Tá? E a gente tem aqui, ó, o tempo de vida máximo, né, também para renovação da permissão do usuário. Tá? Então você tem 7 dias, né, para poder fazer a renovação do ticket de usuário. Esse é o tempo de vida máximo. Ok? A gente tem aqui o tempo de vida máximo para ticket de serviço, que é a mesma coisa. Tá? O que são esses tickets de serviço? Os tickets de serviço são as contas basicamente do próprio sistema. A diferença é que ele, assim, só para a gente entender um pouquinho essa lógica aqui, tá? Algumas dessas configurações elas são definidas em minutos, como você pode ver. O tempo de vida máximo de ticket para serviço é de 600 minutos, mas 600 minutos equivalem a 10 horas. Tá? É a mesma coisa que a configuração padrão, só que uma está definida aqui em minutos e a outra está definida em horas. Tá? E, por fim, a tolerância máxima para sincronização do relógio do computador. Toda vez que um computador ele vai acessar um determinado recurso, a conta de computador também faz logon, tá? É importante você saber disso. E esse processo de logon da conta de computador, se você tiver uma diferença de mais de 5 minutos para mais ou para menos em relação à hora do computador com a hora do domínio, você é negado, tá? Você recebe uma negação, você não consegue fazer esse logon, tá? Então o padrão é de 5 minutos, tá? Para mais ou para menos em relação ao relógio do domínio, ok? Então por isso que a gente tem aqui uma boa prática de fazer com que o seu computador, controlador de domínio, que é o mestre PDC, né? Tem a função PDC, que você faça um sincronismo com a hora externa, né? Um provedor de hora externo, como o NTPBR, e aí os demais controladores de domínio sincronizam com esse controlador de domínio que é o PDC, e o restante do ambiente sincronize aí com os controladores de domínio que autenticam eles. Mas se você tiver uma diferençazinha de 5 minutos para mais ou para menos, você vai ser negado. Agora tem um negócio aqui interessante em relação ao Kerberos, que vocês precisam saber que existe, mas vocês só vão ver isso lá para frente, tá? Que é quando a gente fala sobre autenticação. Basicamente, a gente pensa que a autenticação é só nome de usuário e senha, né? Que é o que a gente está mais acostumado. Então, quando a gente fala, vou autenticar em um determinado recurso, então eu quero saber se eu tenho a permissão, né? Mas a minha permissão ela é ou um grupo, o usuário faz parte de um grupo, e também a questão da validação de usuário e senha. Só que no 2012 existe um novo recurso chamado DAC, tá? É o Dynamic Access Control. O Dynamic Access Control ele permite que você utilize declarações Kerberos. O que é uma declaração Kerberos? É qualquer atributo existente dentro de um objeto. Como, por exemplo, pegar aqui o nosso server 1 e vou abrir
o console do Active Directory, quando você pega aqui a conta de administrador, por exemplo, a conta de administrador ela tem diversos atributos. Qualquer um desses atributos aqui pode ser utilizado para validar um permissionamento. Tá? Então, por exemplo, aqui dentro de organização, eu tenho departamento. Eu posso utilizar aqui o departamento, sei lá, recursos humanos. Para que pode servir isso? Quando você estiver utilizando o DAC lá na frente, você pode utilizar aquele parâmetro, né, aquele atributo para poder validar o acesso a um determinado recurso. Tá? Então você vai fazer a checagem. Opa, o fulano tem que ser do departamento de recursos humanos para poder acessar essa pasta. Se ele não for do departamento de recursos humanos, ele não acessa. Isso eu não estou falando de grupo, de unidade organizacional, de nada disso não. Eu estou falando de um atributo existente lá no objeto. Tá? Então isso a gente chama de declaração. Né? Qualquer coisa que eu possa declarar sobre um objeto. Então eu declarei que ele é do departamento de recursos humanos. E isso pode ser utilizado para autenticar. Tá? Isso a gente vai ver quando estiver estudando o Dynamic Access Control. Vocês vão ver isso também. Tá? O que tem que ficar claro é que esse tipo de declaração, né, e a gente chama de autenticação combinada. Por que autenticação combinada? Porque a declaração ela também pode acontecer por dispositivo. Tá? Eu posso dizer, por exemplo, olha, o cara tem que ele tem que fazer parte do departamento de recursos humanos e o computador dele tem que ser o computador com o nome tal. Tem que ser o computador que comece com o nome RH, por exemplo. Se ele tiver de um outro computador, ele não vai conseguir acessar o recurso. Isso a gente chama de autenticação combinada. Tá? Então, o Dynamic Access Control, ele expande, vamos dizer assim, aquela questão da permissão NTFS. Não é só a permissão NTFS. Você tem a permissão NTFS, mas você tem outras características, né, que você pode implantar para poder melhorar a segurança de acesso aos dados. Tá? Então, se quiser usar o DAC, os controladores de domínio têm que estar rodando o Windows Server 2012, pelo menos. Bom, em relação àquelas configurações de políticas de conta de usuário, né, como eu mostrei, a gente pode fazer essas configurações da política utilizando o console de segurança local, que é o secpol, né? E você vai utilizar o secpol.msc. Isso vai ser aplicado só às contas de usuário locais, ou você pode utilizar as configurações lá da política de grupo, né? E isso vai ser aplicado para todo mundo. A gente aprendeu, né, desde sempre que isso, especialmente para quem vem do Windows 2000, Windows 2003, né, que essa política ela só pode ser aplicada uma vez na Default Domain Policy, como eu falei para vocês, e que essas configurações que você define na política, né, do domínio, elas prevalecem sobre a política local. Só que do Windows Server 2008 para cá, a gente passou a ter conhecimento de uma nova maneira de gerenciar as senhas. Tá? E a gente chama isso de PSO. Okay? Esse PSO são os Password Setting Objects, ou simplesmente objetos de configuração de senha. Tá? Então, a função desses PSOs, né, é criar o que nós chamamos de política de senha refinada. Tá? Então, com isso, eu consigo definir várias políticas de senha dentro de um mesmo domínio. Então, você deve estar se perguntando, peraí, Lauf, há alguns minutos você acabou de me dizer que eu não posso definir as políticas de senha lá pelas unidades organizacionais. Exato, não pode. Tá? A política de senha do domínio ela é definida somente lá na Default Domain Policy, que é aplicada para o domínio inteiro. Ok? Mas se você quiser criar políticas de senha que serão aplicadas
em, em objetos de usuários ou grupos diferentes, você pode, tá? Então, esse tipo de objeto de configuração de senha, ela é aplicável somente a objetos de usuário, tá? Ou aos grupos globais de segurança. Ok, pessoal? Ela não pode ser aplicada a uma U. Eu não tenho como criar essa política. E um outro detalhe é que você pode criar vários, né, vários objetos de configuração de senha que eles não interferem, né, em outros objetos personalizados que você já tenha definido dentro do teu ambiente, né? E aí a gente pode partir para a configuração desse objeto, como é que a gente pode fazer a configuração desse objeto. E a gente tem aqui duas formas de fazer. Na verdade, essas duas formas de fazer acabam assim, desembocando aqui no mesmo lugar que é no PowerShell. Então, eu posso utilizar um commandlet chamado new ad fine grained password policy, né? É pequeno. Eu gosto do PowerShell por isso, porque os commandlets são bem pequenos, assim, são muito fáceis de você gravar. E eu tenho o add fine grained password policy subject, né? É muito fácil de gravar. Ou você pode utilizar a central administrativa do Active Directory, que é a interface do usuário, que no final das contas vai utilizar esses commandlets aí para gente. E vamos agora aí fazer o nosso lab, né? Que é exatamente mostrando como é que faz a configuração dos objetos de senha. Bem tranquilo, não tem dificuldade. Bom, aqui é o seguinte, primeiro vamos pensar em como é que a gente coloca isso em prática, né? Então, o objeto de senha, você tem que definir o que é mais sensível à segurança e o que é menos sensível à segurança, tá? Então, lá dentro do Active Directory, deixa eu fechar aqui essas políticas. Lá dentro do Active Directory, eu vou criar aqui uma estrutura simples. Vou criar aqui uma U chamada TI. Vou criar uma outra unidade organizacional, onde eu vou chamar aqui de recepção, por exemplo. Tá? Então, eu tenho dois lugares aqui dentro da minha empresa, né? Tem o departamento de TI e tem uma recepção. Obviamente, os usuários do departamento de TI, eles precisam ter uma senha um pouco mais complexa, né? Eu não posso não posso dar facilidade para que essa senha seja quebrada. E o pessoal da recepção, talvez eles só abram lá uma aplicaçãozinha que registra quem chega, quem sai, autentica lá uma chave, um crachá, né, uma chave eletrônica, e por aí vai. E de repente eles não precisem que a conta deles, né, por si só, seja algo extremamente rígido, né, em relação à senha. Né? Só um exemplo. Enfim, você vai encontrar a melhor utilização dentro do seu ambiente. Então, eu vou chegar aqui dentro da UTI, vou criar um grupo. Esse grupo vai ser um grupo global de segurança por padrão. A gente vai criar o nosso usuário, TI1, normal, sem. E aqui eu vou colocar a senha do. Assim, eu tenho que obedecer aqui nesse caso a senha do domínio, né? Estou criando uma senha aqui que tem a mesma complexidade lá que o domínio pede. Estou dizendo aqui para ele que a senha nunca expira, enfim. Estou colocando aqui algumas características que eu estou herdando do domínio. E eu vou adicionar esse cara aqui no grupo G_TI. E aqui eu vou criar o grupo de recepção. Vou criar o usuário,
chamar de recep1. E vou colocar o recep1 dentro do grupo G recepção. Bem, aqui eu já tenho um conceito para mostrar para vocês. Existe um tipo de grupo, quer dizer, não é um tipo de grupo que você pode configurar, né? Existe uma metodologia administrativa, né, para grupo que nós chamamos de grupo de sombra. O que é um grupo de sombra? Por exemplo, eu tenho uma OU chamada recepção. É uma boa prática você criar um grupo com o mesmo nome da OU, pegar todos os usuários daquele grupo, daquela OU, e jogar dentro desse grupo, tá? Supondo que eu tivesse lá o usuário recep2. Só para você entender aqui na prática por que é interessante fazer isso, tá? Então você vai ver que o meu grupo recepção, ele automaticamente vai ter todos os usuários, né, que estão dentro dessa OU. A esse grupo aqui, nós chamamos de grupo de sombra. E os grupos de sombra, eles são usados exatamente para quando você quer criar algum mecanismo, seja de segurança ou de autenticação, ou seja lá o que for, que não pode ser aplicado a uma unidade organizacional, como é o caso dos nossos PSOs. Tá? Então, eu vou definir agora um PSO, né, um objeto de senha, e você vai perceber que esse PSO ele não pode ser aplicado a nenhuma unidade organizacional, tá? Ele tem que ser aplicado ou a usuários, né, objetos de usuário, ou a grupos globais de segurança. Então, se eu quero atingir toda uma unidade organizacional, eu vou simplesmente utilizar o grupo de sombra. Tá? Então, isso aqui é uma nomenclatura técnica, né? Que às vezes eu falo para o pessoal, cria um grupo de sombra. Aí o cara vem aqui em grupo e procura se existe um tipo de grupo de sombra, alguma coisa aqui, e falando, não existe grupo de sombra, aí, né? Só para entender, né, o que é o grupo de sombra na prática. Tá? E, Lauf, você está inventando esse nome? Não, não estou inventando esse nome. Em algumas literaturas você vai achar lá Shadow Groups, né? Você pode procurar aí tranquilamente que você vai achar alguma definição a respeito desse tipo aí, né, do que é o Shadow Group. Beleza. Voltando aqui à questão do PSO. Falei que eu posso criar o PSO utilizando o PowerShell ou utilizando a central administrativa do Active Directory. Se você está no ambiente gráfico, né, você obviamente vai preferir utilizar a central administrativa do Active Directory. Se não, você tem o PowerShell, né, dentro do seu server core para poder fazer a criação dos grupos. Como eu disse, utilizando a central administrativa ou não, no final das contas, o que faz essa criação é o PowerShell. Voltando lá no server 1, eu vou abrir a minha central administrativa. Aguardar aqui que ela abra. Dentro da central administrativa do Active Directory, a gente vai procurar a pasta System. E dentro da minha pasta System, espera aí que eu não entrei nela. Entrei. E dentro da minha pasta System, eu tenho aqui o Password Settings Container. Tá? Então, eu tenho ali um container, ou seja, eu tenho um local onde eu armazeno, né, essas minhas definições de senha. Tá? Então, eu tenho que estar nesse local se eu quero fazer uma definição de senha. Estando dentro de Password Settings Container, você vai clicar em Novo. E aí você vai criar um conjunto de configurações de senha.
Você vai reparar que esse conjunto de configurações de senha, ele tem basicamente as mesmas configurações que a política de senha tem, tá? Lembrando, a diferença é que eu não posso aplicar isso aqui no domínio, nem posso aplicar isso aqui diretamente a uma unidade organizacional, tá? Então, eu vou criar aqui uma configuração de senha que eu vou chamar de recep. Chama de recepção, né? Vai ficar direitinho ali. Vou colocar aqui uma precedência e depois eu vou explicar para vocês o que é essa precedência, tá? Vou colocar aqui o valor dessa precedência de 10, por enquanto deixa ela quietinha. Impor comprimento mínimo de senha. Eu vou dizer que o comprimento mínimo dessa senha aqui é 3. Histórico de senha. Eu não vou impor histórico de senha para eles, e nem vou dizer que a senha precisa atender a requisito de complexidade, nada disso, tá? Aqui a questão da duração da senha, 42 dias, duração mínima e máxima. Não vou criar também nenhuma política, né, de bloqueio de conta. E eu vou dizer para quem eu quero aplicar essa senha, tá? Então, eu vou adicionar o grupo gRecepção, tá? Então, isso aqui é o que reflete bem a ideia lá do Shadow Group, né, do grupo de sombra. Não posso aplicar uma OU, mas eu estou aplicando a um grupo que contém todos os objetos dentro daquela OU. Poderia ser um usuário só? Poderia, tá? Pode ser mais de um grupo? Pode. Só você mandar adicionar aqui, não tem problema nenhum. Uma vez que você cria esse objeto, né, de configuração de senha, ele já está valendo para o OU. E se você quer saber, né, o que foi feito, é aquela história. Dá uma olhada sempre aqui no PowerShell History, tá? Por que eu não criei isso na mão? Porque a quantidade de parâmetros é imensa, né? Olha aqui. Tá vendo aqui, ó? New AD Fine Grained Password Policy. Está dizendo aqui que a complexidade é falsa, né? O meu lockout aqui está desativado. Tamanho máximo, né, da idade da senha, o tamanho mínimo, o mínimo de caracteres, o nome, né, da política que eu estou criando, o valor de precedência e por aí vai. A partir daí, ele dá um set object, né, tá pegando o carinha lá da recepção, e aqui ele está adicionando o meu objeto. Tá? Então, tudo que você fez aqui simplesmente na interface gráfica são esses passos aqui. Aí você entendeu por que eu escolhi aqui a interface gráfica para fazer a demonstração. A gente criou aqui a da recepção, mas eu quero criar uma que seja válida para o grupo lá de TI, né? Então, eu vou criar uma nova configuração de senha. E eu vou chamar aqui de TI. E vou colocar o valor de precedência aqui de... botar de 20. Vou dizer que o comprimento mínimo da senha é 8. A única coisa que eu vou alterar é isso, tá? Vou dizer aqui que o comprimento mínimo da senha é 8. E vou mandar aplicar ao grupo TI. Ok. Então, eu tenho o meu grupo de recepção, né, que vai receber a política de recepção, e o meu grupo de TI, que vai receber a política de TI. Agora, eu vou fazer aqui um outro negocinho. Tá? Vamos supor aqui só
depois para a gente fazer aqui esse exercício básico, eu vou copiar esse usuário TI1 e vou chamar de TI2. Vou clicar aqui em avançar para criar essa conta rapidinho. Só que eu vou fazer uma pequena alteração. O TI2, ele já é membro do grupo G_TI, tá? E eu vou botar ele dentro do grupo G_recepção. Deixa esse usuário TI2 quietinho aqui por enquanto, né? Você viu o que eu fiz, né? O TI2 ele faz parte do grupo de TI e para o grupo de recepção. Ok. A ideia é criar o conflito. E o conflito está criado. Bom, para a gente poder fazer o teste, assim, para que você não tenha lá uma negação na hora da troca da senha, você vai precisar fazer o seguinte. Bem, para que isso aqui dê certo no seu laboratório aí, você tem que prestar atenção em alguns pequenos detalhes. Por exemplo, se a sua duração mínima de senha estiver definida, né, para um dia, você tem que lembrar que você criou a conta, né, no seu laboratório recentemente. E se você criou essa conta recentemente, você não vai conseguir fazer a troca de senha lá, tá? Então, para o laboratório dar certo aqui, eu vou tirar, né, a duração mínima da senha. Depois eu vou até colocar de novo e tentar mudar a senha para vocês verem que o negócio é firme mesmo, não é brincadeira não. Vamos lá no server 2. Aqui no server 2, vou fazer logon novamente. Estou fazendo o logon com o TI1. Tá? Então, olha aqui a senha atual dele, é 123QWE ponto. Ele fez o logon. Agora eu vou alterar a senha. Eu vou pedir para alterar a senha, botar 123QWE ponto, 123,abc arroba 123,abc arroba, vamos ver se é isso mesmo, aqui, e voilá, trocou a senha. Como eu disse, aqui no laboratório isso só foi permitido, isso só foi possível porque eu dei uma relaxada aqui na imposição da duração mínima da senha. Porque se eu chegar aqui e botar 1, ó, fiz a alteração aqui da política. A senha foi alterada. Se eu quiser alterar novamente a senha, a minha senha é 123,abc arroba, né? Que é a senha que está definida agora. Se eu tentar colocar aqui 1Q2W 3 dólar, não, 1Q2 não vai dar. Espera aí. 4 dólares, aí sim, dá 8. Tá lá, 1Q, 2W, 3E, 4 dólares, né? Então eu estou obedecendo a complexidade, estou obedecendo a quantidade mínima, estou obedecendo tudo isso. Espera aí. Agora sim, 1Q2W, 3E, 4 dólares, vou tentar trocar. Aí ele já não me deixa novamente por conta do histórico. Ok? Beleza, isso aqui que a gente está fazendo os testes com o usuário TI1. Agora vamos fazer um logoff aqui desse usuário e vamos logar com o usuário recep.
eu tenho aqui o usuário recep1, a senha padrão dele aqui é 123QWE ponto. E aí, vamos dar uma olhadinha lá na política dele. Ó, a política diz que eu preciso ter pelo menos 3 caracteres, né? Eu vou tirar aqui a duração mínima, que é para ele permitir que eu faça o teste, mas ele diz que se eu tiver 3 caracteres e nem peço complexidade da senha, tá? Então, se eu quiser botar qualquer coisa lá com 3 caracteres, ele vai deixar eu colocar, tá? Então, vamos pegar aqui esse usuário e pedir para trocar a senha dele. A senha antiga é 123QWE ponto. Tá aqui. A nova senha eu vou botar só como ABC. ABC. Tá? Aqui ABC, ABC. Eu mandei. Ele alterou a senha tranquilamente. Tá? Então, isso é a definição de uma senha refinada, tá? Para cada tipo, né? Para cada grupo, para cada usuário que você quiser dentro do teu ambiente. Bem, agora que são elas, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui agora um usuário TI2. Vou logar com a senha dele, que é 123, que é WE ponto, né? É a senha padrão. E aí, eu vou solicitar alteração de senha. Deixa eu só ver como é que estão as políticas lá, se eu estou desativando aqui a duração mínima, né, que é para os testes ficarem certinho. Aqui, ó, vou tirar aqui a duração mínima. Aqui está sem duração mínima e aqui também está sem duração mínima. Ok. Voltando aqui no server 2. Vamos alterar a senha de 123 QWE ponto para ABC,123. E aqui ABC,123. Vejam, 123 QWE ponto, ABC,123 e ABC,123. Bom, vamos tentar fazer aqui a alteração e a senha alterou, tá? Se eu tentar alterar novamente aqui, a senha antiga é ABC,123. Se eu tiver que botar a senha aqui, ó, 321 e novamente 321, vendo aqui, ó, a senha vai alterar. Agora, por que isso? Porque como você colocou o usuário TI2 nos dois grupos, tá? Tanto no grupo de Recep quanto no grupo de TI, existe a questão da precedência. Lembra que eu falei para vocês prestarem muita atenção na precedência? A precedência, ela define qual é a política que vai ser aplicada, tá? Então, quanto menor a precedência, maior o peso da política, ok? Vamos dizer assim que seria a prioridade. Então, como o usuário TI2 faz parte tanto do grupo TI quanto do grupo recepção, ele recebe as duas políticas. Só que em termos de prioridade, né, em termos de precedência, a política de recepção ganha da política de TI. Tá? Então, por isso, o usuário TI2 conseguiu colocar uma senha extremamente simples. Então, por que eu criei esse pequeno conflito? Exatamente para que vocês tomem o cuidado de quando
criar objetos de política de grupo e aplicar isso a diversos grupos, né, para vocês tomarem o cuidado que, de repente, um determinado usuário ele pode fazer parte de grupos diferentes e receber precedências diferentes aí dentro do dentro do teu planejamento, né? Então você pode, de repente, sem querer, criar uma brecha de segurança.